Todos os seres vivos desejam ser felizes, sempre, sem qualquer sofrimento. Em todos se observa um amor supremo por si próprio, e só a felicidade é a causa do amor. Por isso, para obter essa felicidade, que é a nossa própria natureza e que é experienciada no estado de sono profundo, na ausência da mente, devemos conhecer-nos a nós próprios. Para tal alcançar o caminho da sabedoria, a investigação na forma de quem sou eu é o meio principal. O corpo físico, que é composto pelos 7 humores, eu não sou. Os 5 órgãos dos sentidos de cognição, audição, tato, visão, paladar e olfato, que por sua vez compreendem os seus respectivos objetos, som, toque, cor, sabor e cheiro, eu não sou. Os 5 órgãos de cognição dos sentidos, os órgãos da fala, da locomoção, do agarrar, da excreção e procriação, que têm as suas respectivas funções: falar, movimentar, agarrar, excretar e ter prazer, eu não sou. Os 5 sopros vitais, prana, etc., que realizam respectivamente as 5 funções de respirar, etc., eu não sou. Mesmo a mente que pensa, eu não sou. Também a ignorância, a qual detém só as impressões residuais dos objetos e na qual não há objetos nem funcionalidades, eu não sou. Depois de negar tudo o que foi acima mencionado como não isto, a consciência que permanece só e por si mesma, essa eu sou. A natureza da consciência é existência, consciência, felicidade. Quando o mundo, que é o que é visto, for removido, haverá realização do Self, que é quem vê. Até lá, não haverá realização. Aquele que vê e o objeto visto são como a corda e a serpente. Tal como o conhecimento da corda, a qual é o substrato, não irá surgir, enquanto não desaparecer o conhecimento falso da serpente ilusória, assim, a realização do Self, que é o substrato, não será adquirida, a não ser que a crença de que o mundo é real seja removida. Quando a mente, que é a causa de toda a cognição e de todas as ações, se tornar silenciosa, então o mundo desaparecerá. O que é chamado de mente é um poder maravilhoso, que reside no Self. É ele a causa do aparecimento de todos os pensamentos. Além dos pensamentos, não há nada a que se possa chamar mente. Por isso, o pensamento é a natureza da mente. Além dos pensamentos, não há uma entidade independente chamada mundo. No sono profundo, não há pensamentos e não há mundo. Nos estados de acordado e de sonho, existem pensamentos e também existe o mundo. Tal como a aranha tece o fio da sua teia de dentro de si própria e de novo o recolhe para si, da mesma forma, a mente projeta o mundo a partir de si e de novo o absorve em si. Quando a mente sai para fora do Self, o mundo aparece. Por isso, quando o mundo aparece, o Self não aparece. E quando o Self aparece, o mundo não aparece. Quando se procura de forma persistente a natureza da mente, a mente irá acabar por deixar o Self. O que é referido como o Self é Atman. A mente só existe na dependência de algo concreto. Ela não consegue ficar sozinha. É a mente que é chamada de corpo sutil ou alma. Aquilo que surge neste corpo como eu é a mente. Se procurar onde é que no corpo surge primeiro o pensamento eu, irá descobrir que ele surge no coração.
esse é o lugar de origem da mente. Mesmo quando a pessoa pensa constantemente eu, será guiada para esse lugar. De todos os pensamentos que surgem na mente, o pensamento eu é o primeiro. Só depois do aparecimento deste é que surgem os outros pensamentos. É depois do aparecimento do primeiro pronome pessoal que o segundo e o terceiro pronomes pessoais aparecem. Sem o primeiro pronome pessoal, não haverá o segundo nem o terceiro. Pela investigação quem sou eu, o pensamento quem sou eu irá destruir todos os outros pensamentos. E como a vara usada para mexer a pira funerária a arder, no fim, ela própria será destruída. Depois, a autorrealização surgirá. Quando surgem outros pensamentos, não se deve ir atrás deles, mas colocar a questão: a quem é que eles surgem? Não importa quantos pensamentos surgem. À medida que um pensamento surge, deve inquirir-se com diligência: a quem surgiu este pensamento? A resposta que irá emergir será: a mim. Em seguida, se perguntar quem sou eu, a mente voltará para sua fonte, e o pensamento que surgiu tornar-se-á inativo. Com uma prática assim repetida, a mente irá desenvolver a capacidade de ficar na sua fonte. Quando a mente, que é sutil, vai para o exterior através do cérebro e dos órgãos dos sentidos, os nomes e as formas físicas surgem. Quando fica no coração, os nomes e as formas desaparecem. Não deixar a mente ir para o exterior, mas retê-la no coração, é o que se chama interiorização. Deixar a mente ir para fora do coração é conhecido como exteriorização. Assim, quando a mente fica no coração, o eu, que é a fonte de todos os pensamentos, desaparecerá e o self, que sempre existiu, brilhará. O que quer que seja feito, deverá ser feito sem o eu egoísta. Ao agir dessa forma, tudo irá aparecer como sendo natureza de Shiva, ou Deus. Além da investigação, não há outros meios adequados. Se através de outros meios se procurar controlar a mente, esta poderá parecer controlada, mas de novo ficará agitada. Através do controle da respiração, a mente irá acalmar, mas ela só ficará calma enquanto a respiração estiver controlada. Quando a respiração começar de novo, também a mente de novo irá movimentar e devagar, impelida pelas impressões residuais. Mente e respiração, ambas têm a mesma fonte. De fato, o pensamento é a natureza da mente. O pensamento eu é o primeiro pensamento da mente, e isso é egoísmo. É daí de onde surge o ego que a respiração também surge. Por isso, quando a mente se acalma, a respiração fica controlada. E quando a respiração está controlada, a mente torna-se calma. Mas no sono profundo, apesar de a mente se acalmar, a respiração não para. Isto é, por causa da vontade de Deus, para que o corpo seja preservado e para que as pessoas não tenham a impressão de que ele está morto. No estado acordado e no samadhi, quando a mente se acalma, a respiração fica controlada. A respiração é a forma grosseira da mente. Até a altura da morte, a mente mantém a respiração no corpo. E quando o corpo morre, a mente leva a respiração com ela. Por isso, o exercício de controle da respiração é só uma ajuda para ter a mente calma. Ele não vai destruir a mente. Tal como a prática do controle da respiração, meditação sobre as formas de Deus, repetição dos mantras
restrições na comida, etc., são apenas ajudas para manter a mente calma. Através da meditação sobre as formas de Deus e através da repetição de mantras, a mente torna-se concentrada. A mente irá sempre devagar, tal como quando se dá a um elefante uma corrente para ele agarrar com a tromba, ele irá continuar a agarrar a corrente e nada mais. Assim também, quando a mente está ocupada com um nome ou forma, só irá agarrar a isso. Quando a mente expande na forma de pensamentos sem conta, cada pensamento torna-se menos forte. Mas quando os pensamentos se dissipam, a mente torna-se concentrada e forte. Para esse tipo de mente, a autoinvestigação tornar-se-á fácil. De todas as regras de restrição, aquela que se relaciona com a ingestão de comida sáttvica em quantidades moderadas é a melhor. Ao observar esta regra, a qualidade sáttvica da mente irá aumentar, e isso será de ajuda para a autoinvestigação. À medida que a meditação sobre o Self se torna mais elevada, os pensamentos vão sendo destruídos. Sem ceder à dúvida se é possível ou não, deve-se permanecer continuamente em meditação sobre o Self. Mesmo que seja um grande pecador, não se deve preocupar e lamentar: "Oh, eu sou um pecador, como é que posso ser salvo?" Deve renunciar completamente ao pensamento "eu sou um pecador" e concentrar-se intensamente na meditação sobre o Self. Então, certamente terá sucesso. Não existem duas mentes, uma boa e outra má. A mente é só uma. São as impressões residuais que são de dois tipos, auspiciosas e não auspiciosas. Quando a mente está sob a influência das impressões auspiciosas, chama-se boa, e quando está sob a influência das impressões não auspiciosas, é vista como má. Não se deve permitir que a mente vagueie para objetos mundanos, nem para o que diz respeito a outras pessoas. Por muito más que as outras pessoas sejam, não se deve ter ódio em relação a elas. Desejo e ódio devem ser evitados. Tudo o que se dá aos outros, dá-se a si próprio. Se esta verdade for compreendida, quando o Self surge, tudo surge. Quando o Self desvanece, tudo desvanece. Na medida em que nos comportamos com humildade, resultará o bem na mesma medida. Ao tornar a mente calma, torna-se possível viver em qualquer lugar. Enquanto permanecerem as impressões dos objetos na mente, até lá, a investigação "Quem sou eu?" será necessária. À medida que os pensamentos surgem, devem de imediato ser eliminados na sua origem, através da investigação. Se recorrer à contemplação ininterrupta do Self, até que este seja realizado, isso é suficiente. Enquanto existirem inimigos na fortaleza, eles vão continuar. Se eles forem destruídos quando surgem, a fortaleza irá cair nas nossas mãos. Na verdade, o que existe é só o Self. O mundo, a alma individual e Deus são aparências dentro dele, tal como o prateado da madrepérola. Esses três aparecem e desaparecem ao mesmo tempo. O Self é aquele onde o pensamento eu está completamente ausente. A isso chama-se silêncio. O Self em si é o mundo. O Self em si é eu. O Self em si é Deus. Tudo é Shiva, o Self. O sol nasce sem desejo, resolução ou esforço, e na sua mera presença, a pedra-sol emite fogo.
o lótus floresce, a água evapora, as pessoas exercem as suas várias funções e depois descansam. Tal como a agulha se move na presença do ímã, é na virtude da presença de Deus que as almas são governadas pelas 3 funções cósmicas, ou pela quíntupla atividade divina. Executam as suas ações e depois descansam, em conformidade com os seus respectivos karmas. Deus não tem propósito, nem nenhum karma ligado a ele. Isso é como as ações mundanas que não afetam o Sol, ou como os méritos e deméritos dos outros 4 elementos que não afetam o espaço onipresente. Aquele que se entrega ao Self, que é Deus, é o mais excelente devoto. Entregar-se a Deus significa permanecer constantemente no Self, sem dar lugar ao surgimento de outros pensamentos que não sejam do Self. Qualquer fardo que seja atirado sobre Deus, ele o aguentará. Como o poder supremo de Deus faz mover todas as coisas, por que deveríamos nós, sem nos submetermos a ele, constantemente preocuparmos-nos com pensamentos como o que tem de ser feito e o que não deve ser feito e como não fazer? Nós sabemos que o trem carrega todas as cargas. Por isso, depois de entrarmos nele, por que é que temos de carregar a nossa pequena bagagem na cabeça para nosso desconforto, em vez de a pormos no chão do trem e ficarmos à vontade? Conforme os pensamentos surgem, destruí-los completamente sem deixar qualquer resíduo no mesmo lugar da sua origem é desapego. Tal como um mergulhador de pérolas ata uma pedra à cintura, mergulha até o fundo do oceano e lá apanha as pérolas. Assim, cada um de nós deve ser dotado com desapego, mergulhar dentro de si e obter a pérola interior. Deus e o Guru só irão mostrar o caminho para a libertação. Eles não vão por eles próprios levar a alma ao estado da libertação. Na verdade, Deus e Guru não são diferentes. Tal como uma presa, ao cair nas garras de um tigre, não tem escapatória, assim, aqueles que se encontram no âmbito do olhar da graça do Guru serão salvos por ele e não se irão perder. Apesar disso, cada um deve, através do seu próprio esforço, seguir o caminho mostrado por Deus ou pelo Guru e atingir a libertação. Só se pode conhecer a si mesmo com a sua própria sabedoria, e não com a de outro. Aquele que é Rama precisa olhar para um espelho para saber que é Rama? Tal como alguém que quer se libertar do lixo não tem necessidade de o analisar e ver o que é, assim, alguém que quer conhecer o Self não tem necessidade de contar o número de categorias ou inquirir acerca das suas características. Aquilo que tem de fazer é rejeitar de todo as categorias que escondem o Self. O mundo deve ser considerado como um sonho. Acordar é longo e sonhar é curto. Para além disso, não há nenhuma diferença. Tal como os acontecimentos no estado acordado parecem reais, enquanto acordado, assim também os acontecimentos durante o sonho. No sonho, a mente assume outro corpo. Nos 2 estados de acordado ou a sonhar, pensamentos, nomes e formas ocorrem simultaneamente. Todos os textos dizem que para conseguir a libertação, a mente deve render-se ao silêncio. Por isso, o ensinamento final é que a mente deve ficar calma. Uma vez isso compreendido, não há necessidade para leituras sem fim. Para acalmar a mente, só tem de investigar dentro de si o que é o Self. Como é que essa procura pode ser feita através dos livros? Deve conhecer-se o Self com a própria visão de sabedoria. O Self está dentro das 5 camadas.
é fútil procurar por ele nos livros. Chegará uma altura em que se terá de esquecer tudo o que se aprendeu. Felicidade é a própria natureza do self. Felicidade e o self não são diferentes. Não há felicidade alguma em qualquer objeto do mundo. Nós imaginamos, através da nossa ignorância, que atingimos a felicidade através dos objetos. Quando a mente vai para o exterior, ela experiencia miséria. Na verdade, quando os seus desejos são satisfeitos, a mente volta ao seu lugar e desfruta a felicidade que é o self. Tal como no estado de sono, samadhi e desmaio, como quando os objetos desejados são conseguidos ou os objetos não desejados são removidos, a mente volta para o interior e desfruta da pura felicidade do self. Assim, a mente movimenta sem descanso, alternadamente, indo para fora do self e regressando. Debaixo da árvore, a sombra é agradável. Fora da sombra, o calor é abrasador. Uma pessoa que tem estado debaixo do sol sente frescura quando chega à sombra. Alguém que continua a ir da sombra para o sol e depois de volta para a sombra é tolo. Um homem sábio fica permanentemente na sombra. Da mesma forma, a mente de quem sabe a verdade não deixa Brahman. A mente do ignorante, pelo contrário, dá voltas no mundo sentindo-se miserável e por pouco tempo volta ao Brahman para experienciar felicidade. De fato, o que é chamado mundo é só pensamento. Quando o mundo desaparece, quando não há pensamento, a mente experiencia felicidade, e quando o mundo aparece, ela passa pela miséria. Permanecer calmo é o que se chama visão de sabedoria. Ficar calmo é levar a mente ao self. Telepatia, conhecer o passado, presente ou futuro, acontecimentos e clarividência não constituem visão de sabedoria. O estado sem desejo é sabedoria. Os dois não são diferentes. Eles são o mesmo. Estar sem desejo é evitar voltar a mente para qualquer objeto. Sabedoria significa a ausência de objetos. Noutras palavras, não procurar outro para além do self é desapego, ou estado sem desejo. Não abandonar o self é sabedoria. Investigação consiste em manter a mente no self. Meditação consiste em pensar que o seu ser é Brahman, existência, consciência, felicidade. Investigar sobre a natureza do próprio ser que está preso e realizar a sua verdadeira natureza é libertação.